Muito boa noite a todos. Vamos continuar nesse estudo sobre a igreja. Já nos ocupamos semana passada com as figuras sob as quais a igreja é mencionada no Novo Testamento, principalmente. Vimos algumas coisas sobre a, entre aspas, teoria a respeito da igreja, doutrina básica. E nesse segundo bloco, nós vamos nos ocupar com as reuniões como igreja. Quando estamos reunidos como igreja. E hoje nós vamos nos ocupar com esses primeiros dois itens, reunidos ao seu nome e como um exemplo das Escrituras, onde os discípulos estavam dizendo, vimos o Senhor, é um exemplo profético de uma reunião. E no segundo bloco, vamos falar sobre a instituição da ceia do Senhor e sobre o seu significado. Já vimos então essas figuras do corpo de Cristo, a casa de Deus, a noiva de Cristo, e também a igreja sob aquela ótica do candeeiro, ou seja, a figura do testemunho coletivo prestado pelos testemunhos locais da igreja. Nós vimos como a verdade universal da igreja se reflete numa localidade. E agora vamos ver como que podemos praticar aquilo que temos aprendido na semana passada. Aí se coloca a pergunta, posso praticar igreja formando comunidades? Nós já vimos na semana passada que isso não é possível. Isso seria estabelecer terrenos humanos além do terreno estabelecido nas Escrituras por Deus. Indivíduos podem prestar testemunho, praticar igreja sozinhos? Não dá. Embora a gente escuta de casos onde um ou outro tenta fazer isso à distância. Nós conhecemos de um caso aqui no Brasil, obviamente não uma pessoa em comunhão conosco. Ele acha que ele pode praticar igreja aqui no Brasil em comunhão com alguns irmãos lá no Canadá, à distância. Não funciona. A Bíblia não nos mostra que indivíduos são igreja. Mas sim, aquilo que é igreja é praticado, é expresso de forma prática, entre outras coisas, em reuniões. E a palavra de Deus nos mostra quais que são as principais reuniões enquanto igreja e como elas devem ser conduzidas. Nas reuniões, também, obviamente, fora delas, mas também e principalmente nas reuniões, Deus faz uso dos dons, que também veremos ainda em uma outra ocasião, para revelar os seus pensamentos aos reunidos. E elas servem também, essas reuniões, como igreja, em condição de igreja, essas reuniões servem para glorificar o Senhor Jesus, o Filho de Deus, por meio da igreja. E nós temos, por exemplo, os poderes celestiais, os anjos, que estão observando não apenas os indivíduos, mas sim também a igreja como um todo, mostrando as características divinas. Temos uma passagem muito conhecida no Novo Testamento, Mateus capítulo 18, versículo 20, que dá um primeiro indício a respeito das reuniões. O próprio Senhor Jesus está falando ali, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou melhor, ao meu nome, aí estou eu no meio deles. É um versículo muito conhecido, eu tenho quase certeza que todos que estão aqui conhecem esse versículo de cor. E muitos outros cristãos, irmãos e irmãs nossos, que estão por ali espalhados, também conhecem esse versículo. Então temos que ter uma certa certeza, precisamos compreender o que esse versículo significa, o que o Senhor Jesus quis dizer com isso. Mas o que fica claro é que ele está no meio, lá onde tem reuniões dos 2 ou 3. O contexto dessa passagem é importante. O contexto de Mateus 18 começa com o versículo 15 e é um caso de
um pecado de um irmão contra o outro. Algo no âmbito pessoal, nível pessoal, primeiramente. E quando falamos de pecados, então temos diversos níveis de disciplina, e eu vou apresentá-los apenas de uma forma rápida para nos situarmos dentro desse contexto de Mateus 18. Porque o Senhor Jesus ali está explicando como tratar desse caso de um irmão pecando contra outro no nível pessoal, para então depois chegar ao ponto de falar da igreja. Como o Senhor Jesus desenvolve essa conversa ali, esses pontos? Ele fala de uma disciplina entre irmãos, podemos chamar talvez de disciplina fraternal. E as orientações do Senhor são que é para o ofendido ir e repreender o ofensor entre os dois, no âmbito particular. Se isso não funcionar, se não surtir efeito, então é para pegar mais um ou dois para testemunhar, para ter um testemunho segundo o coração de Deus, os pensamentos de Deus. E se isso também não funcionar, versículo 17, se não as escutar, então dize-o à igreja. E, obviamente, ali só pode se tratar, nesse contexto, da igreja no seu contexto, no seu âmbito local. Porque seria impossível de relatar um caso desses à igreja como um todo a nível mundial. Seria impossível de chamar todos que pertencem à igreja juntos. Então, é aqueles reunidos localmente que representam, que testemunham daquela verdade global, universal. Mas nesse texto aqui, o Senhor Jesus para por aí. Ele não entra ainda em qualquer tipo de disciplina aplicado pela igreja. Então, ele apenas diz, bom, se não funcionar, diz à igreja, e você é ofendido, agora você pode considerar aquela pessoa como um gentil e publicano, versículo 17. Então, é um ato de disciplina fraternal no nível pessoal, por enquanto. Mas o Senhor introduz a possibilidade de que a igreja tem que entrar em cena. Um outro tipo de disciplina, poderíamos chamar de disciplina paternal da parte de Deus Pai. Temos, por exemplo, em Gálatas 6, versículo 1, e também naquilo que o Senhor Jesus chama de lavar os pés. Aí se trata também ainda de pecados não manifestados. Lavar os pés tem também uma certa ligação com a primeira forma. Primeiro, um pecado pessoal, um pecado que ainda não é manifesto. Deus, como Pai, trata de alguma forma disso. Ele pode se utilizar de irmãos e de irmãs. Não se trata de uma ofensa pessoal de um contra o outro, nesse caso. Mas ainda também a igreja não está envolvida. E, por fim, temos também o âmbito da disciplina eclesiástica, que, de alguma maneira, está sendo aludida pelo Senhor Jesus, no versículo 18 de Mateus 18, quando ele diz que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. E, quando um pecado assim, por fim, é resolvido, temos também um perdão administrativo. Só menciono essas coisas porque o tema hoje não é disciplina, é apenas o contexto aqui dessa passagem de Mateus 18, 20. E ali sim, quando chega à tona e esse pecado se torna público e afeta o testemunho local como um todo, aí precisa a igreja como um todo também entrar em cena, e aqueles 2 ou 3, eles atuam então reunidos com a pessoa de Cristo no centro, e é isso justamente que confere a autoridade ao ato de disciplina. Tanto disciplina negativa como também positiva. Ele que dá a sua autoridade à igreja, de maneira que um testemunho local, com o Senhor Jesus no meio, com a sua autoridade no meio, é a maior autoridade espiritual que existe na terra. Não existe algo superior. Portanto, se um testemunho local aplica qualquer ato de disciplina, positivo ou negativo, precisa, em primeiro plano, ser acatado. Se eu me coloco acima daquilo, no fundo, eu coloco-me
no lugar do Senhor e acima do próprio Senhor. Como proceder com decisões erradas também não é o tema hoje. Então, esse é o contexto aqui de Mateus 18, versículo 20. Esse pecado pessoal com a disciplina fraternal. E daí o Senhor Jesus entra no segundo item, que é a oração, no versículo 19, ele diz: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Bom, ele já falou da igreja antes, então podemos concluir aqui que essa oração desses 2 de vós faz uma referência já, sem ser muito claro, à reunião de oração que posteriormente nos encontramos estabelecido em diversas oportunidades, principalmente no livro de Atos. Quando diz aqui que esses 2 estão concordando na terra, então esse concordar significa estar em sintonia, ter uma só voz, ainda que sejam apenas 2 de vós. Pode ser que outros dos irmãos reunidos, de repente, não viram ainda aquela necessidade para aquele pedido, etc. Mas o Senhor reconhece isso como tendo a própria autoridade dele para esses 2, de tal maneira que ele dá a promessa de qualquer coisa que pediram, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. E para dar subsídio a essa promessa, ele fala as palavras do versículo 20 como o motivo, como a razão por que essa oração dos 2 é atendido, desses 2 de vós. Aí entra Mateus 18, 20. Por quê? Por que essa oração é atendida quando é feita assim? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. O Senhor diz: esses 2 de vós que concordaram ali em oração, reunidos como igreja, como testemunho local, eles têm a minha autoridade, porque eles estão reunidos comigo no centro, eu estou ali no meio, e por isso Deus o Pai, ele pode atender, e ele vai atender. Então, a reunião de oração, inclusive, tem uma promessa ali da parte do Senhor. Bom, vamos analisar um pouco esse versículo que fala das reuniões. O versículo base, talvez. Eu gostaria de destacar 7 pontos nesse versículo, que primeiro é a palavra por quê. Porque dá uma razão, um motivo, e um motivo divino. A segunda parte do versículo destacado, porque onde, e aí, isso nos indica um lugar divino de reunião. Não é em qualquer lugar que podemos fazer isso, e esse é um princípio que já existe lá desde o Antigo Testamento. Quando no Antigo Testamento, em outro contexto, em outra época, em outra dispensação, Deus está falando de habitar entre o seu povo, naquela época Israel, geograficamente, a primeira menção de um lugar já é feito logo que eles saem do Egito. Quando cantam aquele hino à outra margem do Mar Vermelho, ou do Mar de Juncos, ali ouvimos pela primeira vez, 2 vezes naquele hino, falar a respeito de um lugar onde Deus queria habitar e fazer habitar o seu nome. Deus, ele determina esse lugar. E esse princípio que Deus determina o lugar também é um princípio no Novo Testamento. Existe um lugar onde o Senhor Jesus pode dizer: ali estou eu no meio. E ele dita as regras para esse lugar. Não é nós que escolhemos o lugar. E já vimos semana passada que não é um lugar físico, mas sim um lugar espiritual. Também tem um número divino para se ter uma reunião ao nome do Senhor. É preciso de pelo menos 2 ou 3. Isso também é um consolo, um encorajamento, na verdade. Estamos mais que 2 ou 3 aqui, muito mais que isso. E ainda falamos que nós somos poucos. E, de fato, existem lugares com muito mais irmãos reunidos. E se todos os verdadeiros salvos de Diadema, de fato, estivessem
reunidos ao nome do Senhor, naquele lugar que ele definiu, esse lugar aqui seria muito pequeno. Mas Deus está falando, o Senhor Jesus está falando, mesmo na maior fraqueza possível que vocês podem imaginar, se houvesse apenas 2 ou 3 em uma cidade, por exemplo, reunidos dessa maneira, aí eu vou me fazer presente no meio desses 2 ou 3. É o mínimo que precisa. E não vou entrar em méritos ali, se são 2 ou 3 homens ou público misto. O Senhor fala 2 ou 3. Isso para nós também deveria ser o suficiente. Cada um pode interpretar isso. E se você e eu interpretamos o português correto, eu não vejo aqui 2 homens e nem 3 homens. Já contei um caso lá da Inglaterra, em Londres. Acho que contei uma vez. Num bairro, durante muitos anos, tinha apenas 3 irmãs. Todo domingo, horário de reunião, elas vieram para o salão de reuniões. Se viesse um irmão visitante, havia celebração da ceia. Se não, elas saíram e foram para o bairro vizinho para participar ali. Mas o testemunho continuou ali, mesmo elas não sendo ativas com a sua voz, etc. Tomando o seu lugar de irmãs, mas eram 2 ou 3. É um caso atípico, mas possível. Muito bem. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Reunião implica também em unidade de pensamento. Existe uma unidade divina. E essa unidade nós também já vimos na semana passada. Um outro ponto nesse versículo é que esses 2 ou 3 reunidos estão reunidos não para si mesmos, mas em nome ou ao nome do Senhor Jesus. Essa preposição ao ou em, ela indica um direcionamento. Ou seja, esses 2 ou 3, eles não estão apenas ali reunidos representando o Senhor. Não. Eles estão reunidos, focados, dirigidos para o Senhor. Ele é o foco principal e eles não estão reunidos por causa de si mesmos, mas por causa dele. Isso já derruba de vez aquele argumento que algumas pessoas utilizam: eu vou a um lugar tal e tal porque ali eu me sinto bem. O Senhor não está nos dizendo de reunir onde eu me sinto bem, mas sim que eu devo me reunir focado nele, onde ele se sente bem. Isso também implica que ali está o nome divino e ele tem toda a autoridade. Quando eu estou fazendo algo em nome do Mauro, por exemplo, então eu estou agindo com a autoridade dele e aquilo que eu faço é reconhecido como se ele estivesse fazendo. Então o Senhor Jesus, ele confere a sua autoridade por meio do seu nome. E baseado nisso, nós temos a promessa de que ele mesmo está no meio. Temos uma pessoa divina e uma presença divina nessas reuniões dos 2 ou 3 ao nome dele. E temos também um centro divino, porque essa expressão no meio deles não quer simplesmente dizer que ele está entre os demais. Como agora aqui, por exemplo, eu poderia dizer, eu estou no meio dos irmãos aqui em Diadema. Mas eu estou aqui na margem, ainda assim estou entre vocês. Não, o Senhor Jesus, ele está falando aqui, eu estou no centro deles. Eu sou o ponto central. É ele que dá toda a direção, ele que nos dá a sua autoridade, e ele é o ponto de atração também. Colocando a mesma coisa, mais uma vez, em forma de um gráfico, esses 7 pontos, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Temos visto que existe uma razão divina
Vocês leem, por favor, um A ali, tá? Razão divina, depois eu vou corrigir. Temos um lugar divino de reunião. Temos uma unidade divina expressa ali. Temos um número divino, os 2 ou 3. O nome divino, uma pessoa divina, o próprio Senhor Jesus presente, Deus habitando na igreja, e um centro divino que é Ele mesmo, prometendo estar no meio desses 2 ou 3. Temos na Escritura uma passagem no Evangelho de João que nos dá um exemplo de uma reunião assim, antes até mesmo que a igreja existisse. É uma passagem que tem uma conotação profética, podemos dizer. Ela se encontra em João capítulo 20 e 21. E é uma das aparições do Senhor Jesus depois da sua ressurreição. No total, nós temos 10 aparições do Senhor Jesus relatadas nas Escrituras depois que ele ressurgiu. 4 dessas aparições estão no Evangelho de João. Uma, ele aparece a Maria Madalena, em João capítulo 20, nos primeiros versículos. Das 10 aparições, a quinta, temos quando ele aparece em João 20 aos discípulos a seguir. Depois ele aparece também a Tomé, que das 10 é a sexta aparição. Tomé, uma figura do remanescente de Israel. E depois ele aparece ainda junto ao lago de Tiberíades. Mas, embora seja a sétima aparição das 10 relatadas nas Escrituras, o Evangelho de João chama isso a terceira vez. Por quê? Porque essas passagens no Evangelho de João, ali nos capítulos 20 e 21, no final, elas são colocadas de uma forma, numa sequência que nos dão um resumo profético de algumas coisas que vão acontecer. A passagem de João 20, versículos 19 a 23, quando o Senhor aparece aos discípulos, é uma figura profética da época da igreja. Depois, quando aparece a Tomé, Tomé estando presente, na primeira vez ele não estava, nós temos uma apresentação profética em Tomé do remanescente de Israel, no futuro ainda. E, por fim, em João 21, 14, quando João diz é a terceira vez, embora historicamente seja a sétima, nós temos ali uma figura profética dos crentes que vêm das nações no futuro e são introduzidos juntamente com Israel na igreja. Isso se vê por meio daqueles 2 tipos de peixe. Tem peixes na margem, muito obrigado. Peixes na margem já em cima do fogo e ainda são trazidos peixes de dentro do mar para se juntar a eles. Muito bem, por isso João fala da terceira vez. E o que nos interessa hoje, para exemplificar as reuniões dos crentes, é dentro dessa sequência das 3 de João, essa primeira, quando ele aparece aos discípulos em João capítulo 20, versículos 19 a seguir. E o resultado dessa ocasião, quando o Senhor aparece aos discípulos, é que eles depois podem afirmar que eles viram o Senhor. E é isso que gostaríamos nós também. Quando estamos reunidos ao nome do Senhor, queremos sair de uma reunião assim e dizer, nós vimos Ele. Ele diz ali, vou ler o texto rapidamente, chegada após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei Espírito Santo.
Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. 2 vezes temos essa expressão, uma vez como testemunho dos próprios discípulos, vimos o Senhor, e também no relato antes, eles se alegraram vendo o Senhor. Muito bem. Esse trecho deve nos servir agora como um exemplo de uma reunião ao nome do Senhor. Temos alguns princípios colocados ali de forma profética, que depois nas epístolas nós vemos confirmadas. Primeiro, qual é o dia da reunião? O dia principal da reunião. Eles estavam reunidos ali no primeiro dia da semana, que hoje chamamos de domingo, que em português é uma palavra boa, porque remete ao próprio Senhor. Domingo, o dia do Senhor. Nos países de fala inglesa, muitas vezes os irmãos não falam de domingo, em Sunday. Eles falam no dia do Senhor, em Lord's Day, e colocam isso também na placa, para indicar que é o dia que pertence ao Senhor. Esse dia tem uma relevância especial para os crentes da época da graça, porque é o dia da ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição era necessária, nós sabemos, é a base, a comprovação de que a obra do Senhor Jesus era suficiente e que agora somos filhos de Deus, que é alegre verdade, e no conjunto podemos testemunhar disso como igreja, que foi também redimida, como Peter leu. Atos 20, versículo 7 e 1 Coríntios 16, versículo 2, também nos falam desse primeiro dia da semana. Esse primeiro dia da semana, nas Escrituras, ele também tem outros títulos, que apenas vou estar mencionando. Em Levítico 23, versículo 11, uma passagem ainda do Antigo Testamento, o capítulo que fala das festas entre os judeus, ele já é aludido com esse termo, o dia seguinte ao sábado. E para o judeu, o sábado era o dia mais importante, mas Deus profeticamente naquelas festas já está mostrando, vai vir um outro dia, o dia seguinte ao sábado, que vai ser um novo começo de algo novo, não existente até então. Ou também em Apocalipse 1, versículo 10, esse primeiro dia da semana, porta o título Dia do Senhor. E é uma expressão especial na língua grega, que é traduzido literalmente dominical dia. Não tem nada a ver, com ênfase, nada a ver com o dia do Senhor mencionado no Antigo Testamento, que é o dia dos juízos. Esse nós temos no livro de Apocalipse, sim, mas não no capítulo 1. O dia do Senhor, como o dia dos juízos que virão sobre esse mundo, se inicia posteriormente no livro de Apocalipse. Inclusive, quando o Novo Testamento fala daquele dia do Senhor, usa uma expressão diferente na língua original. Aí, de fato, fala dia do Senhor, sem o artigo indicando que é Deus, Jeová, do Antigo Testamento. Esse dia aqui, quando João estava em espírito, é aquele dia que é caracterizado pelo Senhor, o dia que pertence a Ele, que é o dia do Senhor, o domingo, o primeiro dia da semana. Esse dia, muitas vezes, é mencionado no Novo Testamento, nos mostrando essa importância. E essa mesma expressão também temos em 1 Coríntios 11, versículo 20. Só vou abrir rapidamente aqui esse versículo, onde diz, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Isso eu coloquei apenas para mostrar esse adjetivo. Quando fala ali ceia do Senhor, também não é do Senhor, mas sim dominical ceia. A ceia que pertence ao Senhor, onde Ele é o proprietário. E assim também é com esse dia, o domingo, é Ele o proprietário desse dia, não é o nosso dia. Não é, portanto, um dia de descanso, como era o sábado para os judeus, que falava dos esforços humanos,
e, portanto, eles eram merecedores, de alguma maneira, do descanso após cumprir com a lei divina. Sabemos que eles não conseguiram, por isso Deus também não pôde entrar em seu descanso e nem os demais. Mas era a intenção do sábado. Já o domingo, ali, com esse dia, com a ressurreição do Senhor Jesus, se inicia uma nova criação, uma nova ordem de coisas. Então, a nova ordem mundial não vai vir, já veio. O Senhor Jesus introduziu uma nova ordem de coisas que se estabeleceu com a sua morte e ressurreição. E o que havia reunido os discípulos ali em João capítulo 20? Nós vemos nos evangelhos de Marcos 16 e também em Lucas capítulo 24, aqueles dois discípulos indo a caminho de Emaús, que eles estavam entristecidos, que eles estavam chorando, que eles estavam sem esperança, e não apenas aqueles dois, mas eles estão relatando isso a respeito dos demais também, porque o Senhor havia morrido. E eles esperavam outra coisa, eles esperavam o rei se introduzindo em Israel. Então eles estavam reunidos até mesmo por causa dessa tristeza que os unia, de certa maneira. Contudo, quando eles estavam reunidos assim, com o motivo, com a motivação errada, aí eles recebem a notícia, o anúncio da ressurreição do Senhor. Ele está ressurreto agora. Quem estava reunido ali? Os apóstolos apenas? O versículo de João, capítulo 20, versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos, valem para quem? Apenas para os apóstolos? Não, estavam mais pessoas reunidas ali. Todos aqueles que chamaríamos hoje de salvos, crentes no Senhor Jesus, salvos verdadeiros. E apenas esses. Os outros estavam do lado de fora, não estavam lá com os discípulos. Estavam lá reunidos os apóstolos, sim, mais outras pessoas. Lucas 24 mostra isso. E pouco tempo depois já temos nesse cenáculo 120 pessoas reunidas em Atos capítulo 1. Então temos não apenas os 12 discípulos, mas sim também outros. Contudo, um faltou, Tomé. Nós já vimos porque num sentido profético, mas por outro lado, Tomé faltou. Isso tem também uma aplicação prática a nós. Quando o Senhor Jesus está no meio, quando Ele nos convida para si mesmo, Ele no centro, será que somos como Tomé? Faltamos? Podem existir motivos para faltar. Estou falando aqui não disso, não de motivos legítimos, obviamente, mas sim de motivos não legítimos, simplesmente faltar por faltar. E você e eu? Como eles estavam reunidos? Com as portas fechadas. Isso mostra uma separação do restante do mundo. Lemos aqui que as portas estavam fechadas com medo dos judeus, no versículo 19. Portanto, também uma indicação que a separação dos salvos da igreja não é apenas do mundo, mas sim também do mundo religioso. Os judeus representando isso. Não é possível ter mistura de uma coisa e outra para ter um testemunho verdadeiro, para que o Senhor Jesus possa estar no meio. E o Senhor Jesus se faz presente ali. Ele está se apresentando no meio deles e temos essa mesma expressão de Mateus 18, ali no versículo 19 de João 20. Jesus chegou e pôs-se no meio. Ele não ficou na porta nem na janela, ele se colocou no centro. É a verdade que ele anunciou lá em Mateus 18. Ali temos um exemplo em figura. E a partir de Atos capítulo 2 se concretiza isso de fato nas reuniões da igreja.
O Senhor Jesus está ali com o seu corpo de ressurreição. A prova de que a obra dele foi aceita diante de Deus, que não há mais nenhum impedimento agora. O Senhor Jesus está saudando esses discípulos com paz seja convosco. Não apenas uma saudação porque era tradição naquela época, que também é verdade, era normal as pessoas se saudarem assim, e hoje no Oriente Médio também é assim, salam, ou shalom, paz seja convosco. O Senhor Jesus também agiu conforme os costumes da época, mas a Bíblia não nos relata isso simplesmente por ser um costume, mas sim é a primeira vez que ele se apresenta no meio de seus discípulos, no centro deles, depois da sua obra, que de fato conferiu paz verdadeira. Agora temos paz com Deus. Podemos dizer de fato, paz seja convosco, ouvir isso do Senhor Jesus. Ele que fez a paz. Ele mostra as suas feridas, a redenção é feita, os sofrimentos estavam lá no passado, os discípulos podiam, ou os reunidos ali, podiam contemplar aquilo, e é isso que também fazemos, quando estamos reunidos ao nome do Senhor, aí podemos contemplar, como fizemos nesta manhã, a Ele, a redenção feita, nos lembrar de seus sofrimentos que estão ligados à sua pessoa. Não podemos separar uma coisa da outra. Mas isso causa nos discípulos alegria. Eles se alegraram, versículo 20, vendo o Senhor. E será que isso também é assim conosco? Quando estamos reunidos ao nome do Senhor, temos de fato a consciência de que Ele está no meio? Ou estamos ocupados, não sei com que, os pensamentos viajando, daqui meia hora, Palmeiras jogando, a gente pensando no Palmeiras talvez? Não? Ótimo. Talvez outro está pensando no São Paulo que está jogando, ou estava. Mas não, o Senhor quer que a gente se concentre nele. Lembramos também quando ele estava lá no jardim do Getsemane, ainda antes da cruz, ele faz a pergunta, vocês não podiam ficar acordados durante 1 hora? Só 1 horinha? Velar comigo? É isso que ele quer. Ele quer estar no centro, nos mostrando o que ele fez também lá na cruz do Gólgota, o que ele é, e quer que isso nos alegre, que isso cause alegria em nossos corações. E a partir daí, o Senhor dá uma missão a esses discípulos e os envia. Assim como o Pai me enviou, ele está dizendo, também eu vos envio a vós. Da mesma forma que Deus, o Pai, me enviou a este mundo, eu também agora envio vocês de dentro desse âmbito da igreja para o mundo de fora, a qual vocês não estão pertencendo mais. Assim como eu não pertencia a este mundo, eu vim do céu, vocês estão agora num âmbito celestial e eu vos envio também. Mas isso parte da presença do Senhor. Ele não envia primeiro e depois ele se faz presente. Primeiro estão reunidos, com ele no meio, se lembrando, ouvindo as suas feridas e tudo mais, separados do mundo e do mundo religioso, tendo consciência da paz que o Senhor lhes conferiu, causando alegria neles, e a partir daí o Senhor pode enviá-los também agora para uma missão fora do âmbito dos discípulos. Nós temos ali também uma alusão ao Senhor Jesus, falando isso no versículo 22, recebei Espírito Santo. No texto original não tem o artigo ali, não diz recebei o Espírito Santo, ele não está falando ali diretamente da pessoa do Espírito Santo, mas sim da vida em ressurreição, da qual o Espírito Santo também é o poder. O Espírito Santo é uma pessoa, nós temos ele como pessoa, mas nessa passagem o Senhor está dando ênfase
há um outro aspecto. Porque o Espírito Santo, como pessoa, eles recebem quando? Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo está descendo para tomar morada também na igreja. E ele já está dizendo também a eles, assim como anunciou em Mateus 18, ele repete aqui essa administração, esse perdão administrativo de pecados. E eles têm essa autoridade ali também, porque ele está no meio e eles têm essa vida de ressurreição, essa vida que o Espírito Santo está promovendo neles. Então, um resumo dessa passagem é que temos ali uma figura da igreja de Deus na terra. Ainda não é igreja. Tem que ficar claro para nós. João 20, ainda não existe igreja. Mas temos ali em figura uma sequência profética de eventos que nos mostra a época da igreja, a época do remanescente de Israel e a junção de salvos das nações no futuro com esse remanescente para serem introduzidos no reino. Então, um resumo profético de 3 momentos na história. E essa figura da igreja de Deus na terra, nós vemos eles se reunindo, então, no primeiro dia da semana, algo que posteriormente é confirmado nos escritos, nas escrituras, nas cartas, nas epístolas, e também no livro de Apocalipse, o dia da ressurreição do Senhor, onde os cristãos se reuniam também. E o Senhor Jesus, ressurreto, é o ponto central desse encontro dos discípulos. Ele se faz presente ali, ele mostra a paz, ou ele confere a paz com Deus, que agora é conhecido entre os seus, que antes não conhecíamos, agora o conhecemos. E usufruímos dessa paz com Deus como um resultado da obra do Senhor Jesus, e ele também lhes mostra essa obra por meio das feridas que ele está mostrando para eles ali, nas mãos e nos pés. E nesse lugar se experimenta, então, a presença pessoal do Senhor, e isso causa alegria. Isso também hoje deve ser assim nas reuniões. A presença pessoal do Senhor Jesus, ainda que invisível, é um motivo que nos causa alegria. Também temos a paz na prática, porque o Senhor Jesus diz uma segunda vez ali, paz seja convosco, no versículo 21. E essa paz na prática que temos, proveniente da paz com Deus, nos capacita também de irmos em paz total para o mundo cumprir com a nossa missão, com o serviço cristão, seja para fora ou para dentro. Temos uma missão que é manifestar o Senhor ressurreto na terra. O Senhor Jesus nos dá essa missão nessa passagem, assim como deu para os discípulos. E nós possuímos a vida de ressurreição, a mesma vida que ele também tem. E a partir daí, tem autoridade para perdão de pecados administrativamente pela igreja. E o resultado de tudo isso foi que eles podiam contar para o Tomé depois, quando o encontram. E o que eles fazem? O relato deles é 3 palavrinhas. Vimos o Senhor. Foi isso que impressionou esses discípulos. Eles não estavam contando tudo o que aconteceu. Olha ali, o Senhor veio, ele se apresentou, a porta estava fechada, ele atravessou. É um milagre que aconteceu ali. Não. O que impressionou eles foi a pessoa do Senhor Jesus. Vimos o Senhor, ninguém outro. E isso também ele gostaria de causar em nós hoje, quando estamos reunidos ao nome dele, que possamos dizer, então, vimos o Senhor. Não os irmãos, isso é bom também. A comunhão é importante, sim, mas nós vimos o Senhor. Assim como também no Monte da Transfiguração. A ninguém viram, senão a Jesus somente.
Com isso, chegamos ao fim do primeiro bloco, em pouco menos que 1 hora. E vamos fazer uma pequena pausa, então, para ter um segundo bloco, falando justamente, então, sobre a instituição da ceia do Senhor e o significado da ceia do Senhor.